Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a esse canal no nosso primeiro vídeo de 2022. Coincide também com o início do ano letivo. E hoje eu vou falar de um tema muito pertinente no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, que é o princípio alfabético. Antes de ir para o conteúdo de hoje, eu quero dar boas-vindas aos novos inscritos no canal e já digo e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, comenta ao final o que acharam do vídeo de hoje e compartilhe para que o YouTube entenda que esse conteúdo é sim relevante e possa disponibilizar para mais e mais pessoas. Este ano nós vamos quebrar tudo aqui no que se refere ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita, inclusive com foco na alfabetização, tá bom? O que é o princípio alfabético? O princípio alfabético é o conjunto de letras que formam o alfabeto. E por que a criança precisa se apropriar desse princípio alfabético? A criança precisa aprender desde o início do processo de aprendizagem, porque senão ela não vai conseguir avançar, ela não vai conseguir se apropriar do sistema de escrita, ela não vai conseguir avançar nos níveis de desenvolvimento da escrita. Inclusive, esses dois temas, sistema de escrita alfabética, né? A apropriação do sistema de escrita alfabética e os níveis da psicogênese da língua escrita estão aqui no meu canal em outros vídeos. Então, ó, dá uma olhadinha lá, confere que vai ajudar muito vocês lá na sua prática em sala de aula, tá bom? O princípio alfabético, a criança precisa aprender por quê? Porque cada letra que forma o alfabeto, cada letra tem o seu nome, tem a sua grafia e tem o seu som. Então, esse é o tripé do princípio alfabético. Cada letra tem um nome, cada letra tem um som e cada letra tem uma escrita, uma grafia. Algumas têm grafias parecidas e sons parecidos, mas nunca são iguais. Então, a criança precisa aprender esse princípio alfabético. Aprendeu sobre o princípio alfabético, aí sim ela vai iniciar o seu processo de apropriação do sistema de escrita alfabética. E como nós podemos fazer esse início? Nós, que agora, né, estamos recebendo os alunos em turma, precisamos elaborar uma avaliação diagnóstica. E o que é essa avaliação diagnóstica? É avaliar em que nível de desenvolvimento da escrita e da leitura a criança se encontra, né? Também eu tenho vídeos falando sobre isso aqui no canal. Depois dá uma olhadinha, tá bom? Então é isso, pessoal. Nosso primeiro vídeo é sobre o princípio alfabético. Nós já sabemos que o princípio alfabético é a criança aprender que cada letra tem um nome, cada letra tem um som e cada letra tem uma escrita, uma grafia, ok? Aprendendo isso, ela avança para a próxima fase sem muita dificuldade. E como que eu faço para a criança aprender o princípio alfabético? Utilizando os recursos adequados, né? Eu não posso ficar somente com aquele alfabeto que a gente prega na parede, né? Eu preciso utilizar recursos didáticos ali no dia a dia da sala de aula. E outro ponto importante que nós não podemos esquecer e que eu sempre aconselho nos meus vídeos é o quê? Nunca faça uma atividade aleatoriamente sem um contexto. Eu explico melhor. Sempre parta de um gênero textual. Sempre dê significado à sua aula, né? Eu não posso chegar na minha turma, por exemplo, e dar uma folha com o alfabeto para a criança pintar ou para a criança colar algum tipo de material. Antes, eu tenho que ter trabalhado com ela e aí eu vou desenvolver o letramento com a criança, né? Então, por exemplo, existe um tripé que eu não posso separar: alfabetização, letramento e ludicidade. A alfabetização é você trabalhar o alfabeto, é a criança aprender o princípio alfabético. E onde que vai entrar o letramento? Vai entrar o letramento quando você trabalha os gêneros textuais.
Aí você está dando um significado para esse conteúdo que ele está vendo. E você desenvolve as habilidades do letramento: leitura, escrita, oralidade, produção de texto, ok? Então, você sempre precisa partir de um contexto, de um gênero textual, seja uma música, seja um poema, seja a lista de nomes da turma, que normalmente a gente faz, né, para trabalhar toda aquela parte de ordem alfabética, quantas crianças tem na turma com a mesma letra, se tem algum aluno, se falta alunos com algum tipo de letra que compõe um alfabeto, certo? Então, assim, isso é muito importante de ser feito. E aí, essa diversificação dos recursos é que vai fazer a diferença e a criança irá, sim, se apropriar desse princípio alfabético. E aqui eu trouxe para vocês 3 livros que vão te ajudar nesse início de ano e ao longo do ano letivo. Por quê? Porque nós precisamos desse casamento entre a teoria e a prática. Uma prática, ela só terá sucesso se ela tiver uma teoria forte também. Então, é um elo, é um casamento, teoria e prática. Uma teoria sem a prova lá na prática, ela não se sustenta. E uma prática sem uma raiz na teoria, ela também não vai se sustentar. Ok? Então, esse casamento é muito importante dentro do processo de aprendizagem. Então, eu vou apresentar para vocês aqui 3 livros. O primeiro, acredito que muita gente já conhece, Alfaletrar, da maravilhosa Magda Soares. É um livro de uma leitura fácil, um texto fácil, né, de fácil entendimento. E aqui dentro desse livro, você vai aprender para ensinar melhor lá dentro da sua sala de aula sobre o princípio alfabético, sobre a apropriação do sistema de escrita e sobre como nós podemos fazer com que a criança avance nos níveis de leitura e de escrita. Então, aqui, ó, eu diria que é o manual da alfabetização, certo? Então, ele vai ajudar muito nesse conhecimento. Um outro livro também, que é leitura obrigatória, é esse aqui, Psicogênese da Língua Escrita, Emília Ferreiro e sua colaboradora Ana Teberoski. Aqui ela aborda os níveis de desenvolvimento da escrita e seu estudo, né? De como a criança adquire esse conhecimento, tá bom? Um outro livro, não menos importante também, é esse aqui, ó. Desenvolvimento da Consciência Fonológica, Arthur Gomes de Moraes. Esse autor também tem outros títulos que vale a pena você conferir, tá bom? Muito legal, de fácil leitura, de fácil entendimento, muito importante lá dentro da sua prática, lá para você entender por que uma criança aprende e a outra criança vai precisar que você utilize outros recursos para que ela se aproprie do sistema de escrita. Tudo bem? E o mais legal, um recurso que eu trouxe para vocês darem uma olhada agora. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar os títulos dos livros que eu apresentei aqui e vou deixar o meu Instagram para que, se você quiser o recurso didático que eu vou apresentar agora, você vai lá no meu Instagram e aí eu te mando ele por e-mail. Tudo bem? Então, vou mostrar aqui para vocês, olha só. É um recurso para a criança entender o princípio alfabético. Veja que nessa folha tem a letra maiúscula e a letra minúscula. Deixa eu colocar aqui, acho que dá para ver os dois. Desenho e o nome. Aí aqui tá o nome maiúsculo e o nome minúsculo. Percebam que aqui, deixa eu ver se dá para ficar melhor assim. Percebam que a letra, ela tá em branco. Então, aqui você já pode usar um outro recurso, né? Você pode utilizar tinta guache, cola colorida, bolinhas de papel ou outro tipo de colagem.
vai, né, do recurso que você tem no momento para realizar com a sua turma, ou simplesmente pintar. Mas antes que ele utilize qualquer recurso, é importante que ele faça o traçado com o dedo. Ele vai perceber que essa letra, por exemplo, ela tem um traçado de 3 passos, né? Ó, começa aqui de cima, número 1, subiu, número 2, cortou, número 3. Então, tem todo esse trabalho, tanto na letra maiúscula, quanto na letra minúscula. Então, aqui, com esse recurso, a criança vai se apropriar do princípio alfabético de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida. E você desenvolve essa atividade, por exemplo, durante um mês todo. Todo dia você faz uma letra ou 2 letras. Aí quem vai mandar é a sua rotina na sala de aula aí, né? De acordo com o seu planejamento. Então, eu vou deixar o meu Instagram, para você me chamar lá e aí eu enviar para vocês. Deixa eu